noite, pessoal. Tá começando mais um Extremo Cast. Eu, Michel Rodrigues. Eu, Fábio Reis. E eu, Will Ferreira. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é saneamento básico. O que a gente entende um pouco sobre saneamento básico, qual os problemas que acarretam esse tema, né? Todo o impacto que tem dentro das quebradas, né, por conta disso. Cara, é um tema bem importante. Eu posso dizer pra você com clareza que eu não entendo nada sobre saneamento básico, mas eu entendo muito sobre a falta de saneamento básico, que é uma coisa que a gente vive em constante vivência aqui dentro da comunidade, né? Eu moro na mesma rua há mais de 15 anos e agora, em 2021, que asfaltaram a minha rua. Entendeu? Quantos anos se passaram desde que eu moro aqui no território do Jardim Silveira e não tinha um esgoto, não tinha um asfalto, iluminação. Eu lembro que o primeiro contato que a gente teve com iluminação na rua da escola ali foi porque os moradores se sensibilizaram para poder colocar iluminação ali na rua, porque não tinha. Depois de muito tempo, a prefeitura falou que era uma iluminação irregular, aí eles pegaram e tiraram toda a iluminação que o povo colocou e colocaram as deles, para poder gerar imposto. Não só gerar imposto, também gerar voto, né? Porque a gente sabe que, como a gente tá aqui na extremidade, tudo que o pessoal, os políticos gostam de fazer é prestar favor pra gente, né? A gente vai asfaltar aqui pra vocês lembrarem que fomos nós que fizemos, né? A gente vai fazer essa iluminação, saneamento básico, asfalto, só à procura do voto. O que é totalmente contraditório, porque o que eles chamam de favor, de caridade, é direito, né? É uma coisa que é nossa, por direito. Afinal de contas, quando a gente paga imposto, é justamente para ser direcionado para esses detalhes. Para a gente poder ter uma qualidade dentro do território que habita. A questão do saneamento básico antes eram as famosas fossas, né? Lá no quintal mesmo a gente tem umas 4, 5 enterradas. Depois a Sabesp veio colocando a tubulação, mas mesmo assim foi por etapas, né? Eu lembro que quando chegou mesmo em alguns locais aqui da região, a gente já estava na fase adulta já. É um descaso total do saneamento básico aqui na região, o que dirá no Brasil inteiro, né? Se você andar aqui pelos bairros adentro, porque muita gente não sabe, mas Parelheiros é muito grande. É enorme, né? O distrito é enorme. Muito dos bairros aqui ainda não tem nenhuma estrutura de saneamento. E que louco, né? A gente tá falando de um direito básico, o próprio nome diz, né? Saneamento básico, né? Ou seja, é o básico do que você precisa. E mesmo assim, em alguns lugares não tem nem o básico. E a gente tá vendo a cada dia que passa, tá expandindo mais os bairros e mais o descaso aumenta, né? A gente fala muito sobre a desigualdade social e a gente vê exatamente nessa parte do saneamento básico, essa é a mais visível. Isso olhando de baixo para cima, não de cima para baixo. Porque a gente vê, por exemplo, eu lembro que teve uma vez também lá no bairro que por um problema no vazamento da Sabesp, 4 casas quase foram interditadas pela Defesa Civil, porque o vazamento era da Sabesp, mas a Sabesp nunca ia olhar, aí os vizinhos da rua de cima eram culpados, porque estava tendo infiltração da rua de baixo, e na verdade era um problema da Sabesp, porque o vazamento da tubulação estava comendo o barranco por baixo das casas. Ou seja, ainda estamos falando sobre o descaso, né? Que ainda tem essa parte. Porque o saneamento básico ele precisa de manutenção. Não é só você chegar lá, coloca e pronto, beleza, não. Aquela coisa que parece muito clichê, mas é real que a gente paga imposto pra isso. Sim. Né? Gente, você para analisar, o descaso com o nosso território, ele tá num nível tão grande, que se você andar nas vias principais, nas avenidas, elas estão descuidadas. Você pega o trecho, por exemplo, de Parelheiros sentido Colônia, cara, a estrada está toda destruída. Eles pegam, tampam um buraco aqui e nasce 10 no outro dia. É muito louco. A sensação é que você está andando na lua, de tanto buraco. Tem um cuidado para ter um recapeamento. Eles não estão dando atenção pro território. Aqui ele tá mais preocupado agora em colocar um sapo e índios coloridos na frente da sua prefeitura do que olhar para dentro das comunidades que estão exigindo uma atenção. Aliás, aquilo lá são índios... São índios cupidos. Cupidos indígenas. Cupidos indígenas com o sapo do Naruto. O que o sapo tem a ver com aquilo? É o Gamabim. Alguém invocou aquele sapo. Junto de invocação! Isso é um sapo! Nossa, que sapão! Alguém que estava muito viciado em Naruto invocou aquele sapo e lá ficou. Tô certo!
Uma das coisas que também é muito visível, né, dentro das quebradas, principalmente quando você passa na Avenida Alba, por exemplo, você vê naqueles rios, né, de esgoto a céu aberto, um monte de casa amontoada. Em alguns locais próximo à represa você vê muitas casas também, tipo, quase sendo jogadas para dentro da represa. Exato. Você passa em muitas favelas, viela escorrendo esgoto, entendeu? lixo, Resto de comida. E tipo assim, as pessoas param e ficam pensando assim, mas todo mundo tá morando ali porque quer. Porra, eu tenho certeza, todo mundo queria estar morando num sonho chamado Alphaville. Eu não conheço um ser humano na face da Terra que é feliz morando na merda. Não. Acho que o português bem claro é esse, entendeu? Ninguém merece você abrir a janela de manhã e sentir aquele cheiro de fossa entrando na sua casa. Sim. Entendeu? É o desconforto e também o risco, né? O Michel falou das casas na beira da represa. Quantas casas dessas já não foram invadidas por conta das chuvas? Sim. Né? Então nós estamos falando de famílias que só tem aquele lugar para estar, sabendo que é um lugar de risco, mas sai daqui eu vou para onde, né? Exato. E aí, de fato, quando a gente fala de direitos e a gente fala de direito básico, é básico para sobreviver. Né? Se você não tem o básico para sobreviver e você tá aí do outro lado ouvindo a gente e você tem dificuldade de fazer essa reflexão, pense no que você tem que é básico para sua vida e tirarem isso de você. A gente tá falando de que existem pessoas vivendo nessa situação. Sim. E olha que a gente tá pegando em um ponto do que é básico, que é o saneamento, que envolve saúde, envolve qualidade de vida, segurança, educação. Então, nós estamos falando de tudo isso, mas não é só isso que se precisa para ter uma vida tranquila e saudável. Não, e é muito louco como uma coisa linka na outra, né? Que automaticamente quando você pensa povo que mora nessas condições, a gente já imagina que a ausência de espaços apropriados dentro do território fazem falta demais, né? Uma criança que está naquela situação, ela não tem um parque para poder brincar com qualidade, né? A pessoa quer poder fazer uma caminhada, ela não tem um espaço seguro para poder fazer aquela caminhada tranquila dela. Olha só que são os pequenos detalhes que são deixados de lado, né? Sim, essas pessoas não têm nem noite tranquila. Não existe. Porque existe. Como que você vai tranquilo sabendo que... A qualquer hora sua casa pode ceder dentro de um córrego. Isso, exatamente. Entendeu? Então, a gente tá falando de pessoas que vivem nessa situação ou por necessidade. E aí, quando a gente fala de pessoas nesse lugar passando necessidade, a gente tá falando de descaso do governo. Exato. Descaso do Estado, né? Total ausência de assistência, né? Onde os direitos humanos não chegam, né? A gente parando pra pensar nesse assunto, né? A gente imagina assim, né? Agora a gente está no tempo de frio, então a maioria dos barracos não tem uma parede de alvenaria, provavelmente telhado também é de amianto, se eu não me engano. Amianto, o que é proibido, mas ainda é vendido, né? Bem vendido ainda. Né? Agora está no momento de frio, então as pessoas vão para esses locais que é extremamente gelado, não tem uma proteção. Quando é no verão, vem a época de cheia, né? Várias chuvas, Exatamente. Então você toda hora constantemente ameaçado de perder aquilo, o pouco que tem, né? Sim. Muita gente não tem empatia, né, por as pessoas, simplesmente julgam, apontam o dedo. Eu tava fazendo um levantamento, né, sobre o assunto das principais doenças que são causadas pela falta de saneamento básico. A gente pensa assim, Sul e Sudeste são os lugares que têm melhor índice de saneamento básico. Porém, mesmo assim, dentro das grandes metrópoles, no caso aqui São Paulo, tem um grande descaso dentro desse mesmo contexto. Então, o negócio é muito contraditório. Ao mesmo tempo que você tem o melhor, você ainda está dentro dos piores. As principais doenças que a gente tem, né, por conta da falta de saneamento básico lê isso aqui comigo porque parece um palavrão. Esquistossomose. A dengue, a leptospirose, a giardiase, a amebiase, a hepatite A e a cólera. Pra mim a cólera já tinha sido extinta. Cara, a gente, pela ausência e descaso dos nossos chefes de Estado, a gente conseguiu um pouco tempo atrás trazer de volta a febre amarela, né? Olha só, a que ponto chegamos, né? A gente para e pensa. Hoje a gente tá num momento de pandemia, né? Essas doenças aqui não parou de acontecer. Não pararam. Não parou de acontecer. Hoje a pandemia ela tem evidência, é o foco principal. Mas o mundo não parou de girar. As doenças continuam aí. Existem casos de dengue, existem casos de leptospirose, entendeu? Pessoas morrendo por conta de simplesmente não estarem sendo enxergadas por esse estado tão medíocre, né? E aí tem uma coisa que tá dentro da realidade
dessa sociedade capitalista, né, mano? Eu insisto em dizer que a vida é a nossa maior riqueza, é o nosso maior direito. Tudo gira em torno da garantia da vida, né? Só que a morte para alguns é algo que também é garantido. Isso a gente vê nesses pontos, porque essas doenças elas só são pensadas quando elas chegam no nível em que ela vai afetar quem tem direito à vida, e não as pessoas que estão nesses lugares, porque essas doenças estão aí há bastante tempo. Exato. Né? E a gente olha pra ponta, mas não vê a estrutura, né? Essa pessoa, pegou a doença tal e morreu pela doença. Mas pegou a doença por quê? O saneamento tem muito a ver com isso. E aqui eu trago um exemplo que acredito que poucas pessoas sabem, ou se sabem, não lembram, né? Mas se você pega, por exemplo, a peste negra, né? A gente tá no momento de pandemia. A peste negra, ela surgiu justamente por conta da ausência de saneamento, da quantidade de lixo na rua, a circulação de ratos pela Europa. Então, assim, foi justamente por não olhar para a necessidade disso que foi uma das maiores pandemias que a gente já teve no mundo. Um terço da Europa foi dizimada por causa da peste negra. Isso não é pouca coisa não, gente. O buraco é muito mais embaixo. E se a gente fala que isso é um direito, e é um direito básico para a sobrevivência, é porque a gente sabe que a ausência dele pode levar a uma série de problemas e a morte. Então a gente não tá garantindo a vida, sabe? A gente tá vendo pessoas largadas à própria sorte, porque é isso mesmo. Você pode pegar ou não. Exato. Mas não deveria ser assim, né, mano? Cara, a gente tá numa situação tão vergonhosa e acho que isso escorrega um pouco da temática que é saneamento básico, mas ela ainda engloba porque é a ausência do poder do Estado agindo sobre a gente, que tava ouvindo na rádio hoje de manhã que essa semana, que foi a semana mais fria do ano, né, 12 pessoas faleceram por conta do frio. Em 2021 nós temos pessoas morrendo de frio em São Paulo. Então isso é vergonhoso, entendeu? Isso é uma coisa que revolta a gente, porque, são coisas que podem ser feitas. Existem estratégias, organizações, simplesmente a falta de investimento e de interesse do poder público para olhar para essas pessoas que causa toda essa tragédia. Não encarar isso como fatalidade. Exato. Existe responsabilidade para a morte dessas pessoas. Isso tanto na questão do saneamento como situações como essa, sabe? Essas pessoas estão morrendo por falta de cuidado de um Estado que deveria estar cuidando, né? Exato. Não é uma fatalidade, né? A gente vê muita gente colocando nesse lugar, fatalidade, as pessoas morreram de frio. Não, como o Fábio falou, eu acho que é desse lugar que a gente tem que olhar. Situações como essas, existe sim algo que pode ser feito. E não é fazer igual o Dória que vai lá e vai trocar o jornal de uma pessoa em situação de rua, tá ligado? Ou molhar, né, a coberta dos moradores. Exatamente. Eu tive que ouvir que o atual prefeito de São Paulo, o senhor Ricardo Nunes, ele estaria doando sacos de dormir para o povo em situação de rua. Ele podia passar uma noite no saco de dormir na rua, né? Pra ver como é que é bom, né? Nossa, você negligenciar o básico que é saneamento, saúde, educação, segurança para sua população. Vamos fazer anarquia? Michel, acho que é isso, mano. Não é favor, não, sabe? Isso mesmo. Não é uma oferta, não é um apoio, não é uma caridade. É direito. Todo ser humano tem direito à vida. E a partir do momento que o poder público se nega a cumprir com esse dever mínimo, cara, ele é tão genocida quanto o nosso presidente. Não tem como. Acho que hoje é um episódio em que a gente tá revoltado. Não tem como ser outra sensação, né? A gente precisa pensar para além da gente, sabe? Exato. É realmente sentir que, eu tenho minha casa, eu tenho meu cobertor, tipo, é uma noite de frio que eu passo e eu sei que vou passar. Mas nem todo mundo vai passar, né, mano? E é pensar, sim, que existem pessoas que estão nessa situação e que não deveriam estar nessa situação, né? Olhar e ficar atento, como o Fábio falou, entendendo que não é um favor, que não é justo e não tem justificativa para eles só pensarem em mexer numa rua em época de eleição, sabe? Exato. Eles só olham para a política, só olham para os lugares, só pensam as necessidades nesse momento, nessa troca de favor, nessa busca de votos, e a gente precisa romper exatamente com isso e entender que a gente precisa ir pra cima o tempo todo para garantir direitos. E garantir é, de fato, olhar para além do nosso umbigo, é entender que enquanto tem pessoas assim,
a gente precisa se movimentar para cobrar junto para que essa mudança de fato ocorra, né? Sim. Infelizmente, a gente tá falando de realidades que a gente conhece. O Fábio trabalha com garantia de direitos, circula pelos bairros aqui e a gente sabe o que a gente encontra, né, mano? Com certeza. Cara, esses dias eu fui fazer uma visita ali no território da Vila Marcelo. Quando você adentra mais pro extremo do bairro mesmo, é isso. Tem áreas ali que não tem asfalto, não tem esgoto. Meu, sinceramente, num dia de chuva é impossível transitar ali. Porque, meu, é de verdade, é esburacado, é lama no meio de esgoto, sabe? E é um lugar onde crianças têm que passar para ir pra escola. O pai e a mãe têm que sair para trabalhar, tem que enfrentar aquilo ali tudo. E sinceramente pra mim é vergonhoso. É vergonhoso. Por que a rua do lado pode ter um asfalto e a outra rua não pode? Exato. Entendeu? Por que a outra rua pode ter água encanada e o pessoal ali tem que se virar num poço do lado de um esgoto? Tá falando sobre a Sabesp, né? Você precisa da Sabesp, é isso. Você prepara até a sua casa e o resto a Sabesp tem que fazer, porque não tem como você fazer aquele trampo. Aí a Sabesp vai chegar lá, vai falar assim, tá, vai vir uma taxa na próxima conta. Mas não tem dinheiro nem pra comprar comida. Exato. Como você vai pagar taxa pra Sabesp? E a taxa a gente sabe que não é baixa, porque a gente paga a água e a gente vai olhar na conta e vê lá o quanto que você paga de esgoto. Não, é engraçado que assim, né? Essas taxas são criadas para aquelas pessoas que pagam seus impostos direitinho, ok? E aí pela negligência dos governantes de levar saneamento básico para periferia, para favela, para as comunidades, enfim, seja lá onde for, sobrecarrega aqueles que estão corretos. Porque é um efeito dominó. É tipo assim, nós estamos certinhos, ok, pagando nossos impostos. O governo negligencia e cobra da gente que tá pagando tudo certo. E isenta quem, né? Quem tem muito quem dinheiro. Quem tem condições de pagar os verdadeiros impostos. Então, assim, a gente fala de fato de uma balança, mano, que a gente sabe pra onde ela pesa, né? Quem paga menos imposto é quem tem mais dinheiro. Né? E ao mesmo tempo em quem tá na base da miséria, totalmente ignorado. Isso é pra tudo, né? Nós vamos trazer o tema aqui, por exemplo, sobre moradia, que também tem tudo a ver com isso. Tem pessoas que mesmo dizendo que moradia também é um direito, assim como alimentação, assim como saúde, educação, e existem pessoas que não têm onde morar. E a gente vê um Estado que simplesmente ignora. Então, a gente discute, por exemplo, taxação de grandes fortunas, que é uma coisa que não foi feita. Mas não é nem disso que eu tô falando. A gente tá falando de pessoas que devem pro Estado e dívidas que são perdoadas. Não. É disso que eu tô falando. Nos últimos 30 anos é o que mais teve foi perdoar dívidas não é milionárias. Não estamos falando de milhões, estamos falando de bilhões. Sim, fora os impostos que eles deixam de cobrar também, né? Por causa dos acordos feitos. Exatamente. Então, e aqui o que a gente acaba tendo que encarar é gente passando dificuldade, gente morrendo, sabe? Vivendo em situações extremamente precarizadas, correndo risco de vida. E aí a gente tem que pensar o quanto isso afeta as crianças, quanto isso afeta os idosos, porque são pessoas que têm outras necessidades e que também é isso, dentro de tudo isso são invisibilizadas, né? Adianta você construir uma escola ali naquele bairro e aí tem uma criança que ela não tem o que comer dentro de casa, não tem onde tomar banho. São realidades que a gente vê mesmo. Não dá pra gente olhar só pra ponta, a gente precisa olhar e entender a raiz do problema, né? É combater a raiz. A gente tá falando de todos esses problemas aí aqui. Vou voltar nos Cavaleiros do Zodíaco. Os Cavaleiros do Zodíaco. Vou voltar nos pilares, né? Porque todas essas questões fazem parte desses pilares estruturais. E a gente só vai conseguir se a gente ir na raiz do negócio. Precisa destruir mesmo, né? Não adianta balançar. Não, precisa acabar com esse problema pela raiz. Entender ele, aliás, né? Pegar ele, destrinchá-lo para entender onde é o ponto fraco e atacar ali. Exato. Tem que ser desse jeito. E acho que é isso que tira muito da gente. Se a gente não tem tempo para pensar, se a única coisa que a gente tem que pensar é como que vai ser o próximo dia, se vai chover, se não vai chover, se vou ter comida, se eu não vou ter comida, sabe? Se alguma coisa vai dar ruim aqui, se eu vou pegar uma doença, sabe? As crianças estão em contato com o esgoto a céu aberto, aí eu tenho que pensar em dengue, eu tenho que pensar em leptospirose. Pensando, a pessoa vive como se estivesse dentro de uma panela de pressão, né? A qualquer hora vai explodir.
Mano, Porque é muita exato. coisa, cara. Ou seja, você não produz nada. E é isso que eu chamo de estratégia de morte. Porque se você não morre de uma doença, você morre, ó, Ele com seu detona a sua saúde psicológico, mental. mano. Sabe? Um estado, como o Michel falou, que ela é genocida. Ela tá colocando a gente em situações de risco de morte o tempo todo. E colocando isso num lugar de que é natural. E não é natural. Não. É boa e velha estratégia de esterilização, né? O centro tem que ser bonito e o que é feio a gente joga pro fundão. A gente tá falando sobre saneamento básico e a gente tá falando de uma estratégia de higienização de pessoas. E aí é louco pensar isso, que vai virando uma chavinha na nossa cabeça, né? É se olhar pra gente entender que a gente faz parte do lixo. Jogada à própria sorte, igual o Fábio trouxe em outros episódios, né? Não tem boa sorte, vai lá e foda-se. Tá ligado? Se vira, se você conseguir sobreviver, bem, se não, mano. É jogos mortais. Aí você vira né, cara? estatística. Você vira estatística. É jogos mortais o negócio. É um contra o outro, na verdade. A Tipo, play game. quem sobreviver, boa sorte. Sim. Agora a gente trazendo toda essa reflexão, parece estratégia de guerra, sabe? Mas é. É estratégia de guerra. É tipo assim, vamos matar o máximo que a gente puder da maneira mais sutil possível pra que, tipo assim, ninguém entenda por que tá acontecendo, mas... O problema é que não é mais sutil. É escancarado. Então, mas existe uma estratégia... Gente, foca em 2 palavras, assim. E se você quiser buscar, busca. Uma que a gente tá falando aqui o tempo todo, que é estrutural. A gente não percebe porque a gente tá dentro da estrutura. É muito mais difícil da gente perceber, né? Isso. Então, porque você já vive dentro dela. Então, é isso. São questões que a gente vê que tá naturalizado no nosso dia a dia, nas nossas vivências, porque a gente vê isso o tempo todo. E uma outra é necropolítica. Necropolítica. A gente tá falando de estratégia de guerra, sim. A gente tá falando que existe um estado de sítio, uma estratégia de guerra que só existe nesse tipo de situação que permite a morte. Acho que o auge dessa complicado. política genocida de extermínio, de higienização e esterilização que eles colocam em cima da gente, o auge é essa pandemia, cara. Porque literalmente você sai e você não sabe se você consegue voltar pra casa. Ou se você não volta pra casa sendo uma bomba relógio. Isso é o que todo dia eu passo, né? Entendeu? Eu saio pra trabalhar, trabalho a mais de 2 horas, né, de casa. Todo dia eu procuro não pensar na pandemia pra não cair na neurose, porque, vira um Não tem psicopata. como, né? E, ônibus abarrotado de manhã, trem tá abarrotado de manhã. Não, As pessoas estão todo mundo mascarado, mas tá todo mundo tentando voltar à normalidade, mas a gente sabe que depois dessa pandemia não vai ser tão normal assim. É um The Walking Dead, vai ser. Porque é um vírus que é silencioso, você não sabe de onde vem. Ou seja, como diz Mano Brown, Essa porra é um campo minado. Velho. cara, você vê que louco, né? A gente começou com saneamento básico, mas a gente acabou indo pra várias vertentes de descaso do poder público, né? Sim, porque eu acho que não tem jeito, porque, por exemplo, você pega histórias que não são difíceis de encontrar, tá ligado? Você vai ver, aí você encontra uma pessoa que tá todo dia ali entrando no busão pra trabalhar. Sim. Aí essa pessoa, quando você vai ver, você fala, caramba, você deveria estar em casa, você não deveria estar circulando, pandemia e não sei o quê. Aí você vai ver a pessoa, ela mora numa casa na beira do córrego ou numa situação de ocupação em que não tem saneamento básico. Ou seja, ele não tem opção, né? Ele tem que ir. Dentro de um barraco. E aí você fala, não, mas se você faz tudo isso, você precisa chegar em casa, você precisa tomar banho, trocar de roupa, tem que usar máscara, álcool em gel. E aí você entra na casa, a casa tem um cômodo pra, 10 pessoas. Tá ligado? Então, realmente, um problema tá totalmente ligado ao outro. Nada tá isolado, né? Nada tá o isolado. problema é assim, ainda são 10 pessoas. Se 9 tiver desempregada, ferrou. Porque Exato. se a pessoa não vai morrer por nenhuma das doenças que a gente mencionou aqui, não pegar o coronavírus, ela morre de fome. E ela ainda mata mais 9 com ela. Exato. Então, é efeito cascata. Não tem outra coisa a não ser falar que a gente tá tá em guerra. Aí falando do Nordeste, até dessa questão do saneamento básico, né? O Nordeste sempre foi rico na questão do turismo, certo? Beleza. Eu amei ir pro Nordeste quando eu tive a oportunidade. O povo é maravilhoso, muito acolhedor.
Mas, meu, como ainda tem praias lá que são lindas, maravilhosas, mas por conta do descaso, saneamento básico, acaba sendo descartado pelo turismo. Por quê? Se você não tem saneamento básico nas praias, e ó, aqui pertinho tem a Praia Grande, que já foi um lixão a céu aberto. Eles revitalizaram a Praia Grande. Hoje você anda lá, você vê que, tipo, não vou dizer que 100%, mas 80% dos problemas de lixo que tinha, que também faz parte do saneamento básico, foi resolvido. Claro que tem muitas outras questões e nunca vai ficar 100% porque é a manobra, né? Não vamos dar 100%. Para que ele dá 100%, a gente pode dar 80% e garantir os 20% para todo ano a gente ter votação, né? E no Nordeste sofre por isso. Por quê? Porque sem saneamento básico, o pessoal deixa de ir. Aí você deixa de gerar emprego na parte de saneamento, na parte de turismo, e aí você vai matando a cultura daquela região. Que nem agora teve, finalmente, alguns lugares da transposição do Rio São Francisco tá chegando, né? Depois de muitos anos. Só que quantas pessoas ainda necessitam disso e não tem? Exato. E aí esse é o problema. Vai parar as obras de novo, para esperar mais eleição? Como é que vai ser? São situações muito complexas. Toda vez que a gente fala sobre direitos básicos, a gente cai em luta de classe, né? A gente acaba vendo o quanto culturalmente, socialmente, a gente consegue olhar e perceber para onde que isso vai se tornando mais latente, né? Quem vai afetar? Não, que nem... eu sou de um tempo que tinha ali perto do Alamos, tem o Barreiro, né? Quem lembrar, tinha o Barreiro, tinha o Rio Verde, né? Que o pessoal ia muito nadar. São lagos, né? No caso do Barreiro, era um lugar onde fazia extração de argila, se não estiver enganado. Eles pegaram um bolsão de água, estourou, virou um lago, né? Então, assim, ali, todo jovem da minha idade já um dia deu um pulo naquele lugar. E do lado sempre passou um córrego. Gente, eu tenho 33 anos, vou fazer 34. Esse córrego, ele é uma parte água limpa, depois vira esgoto. Aí lá na frente, perto da represa, ele começa a limpar de novo, até chegar na parte onde tem os bairros, e aí volta a sujar de novo de esgoto. Então, assim, esses rios que a gente tem aqui, e a nossa região é uma área muito rica em mananciais, é totalmente, tipo assim, jogada às traças, velho. Sim. Que, por exemplo, aqui no Silveira, eu morava em frente a um esgoto a céu aberto. E que ficou por muitos anos, cara. Que a gente, quando criança, chamava de buracão, né? E aí a gente olhava lá pra baixo, mano, e era tipo aquele monte de lixo e esgoto descendo e um cheiro horrível. Eu lembro que a gente, eu falo eu, meus primos, minha irmã, as crianças da minha época, juro pra você, a gente tinha pesadelo com aquele lugar. Era uma coisa tão sinistra de se olhar que a gente acreditava que aquele buraco em algum momento ia sugar a gente. Sabe? Que você caía lá, você ia desaparecer. E a gente vê, muita gente se comove, né, quando fazem reportagem do povo que tá nos lixões, né, catando comida, catando qualquer coisa que dê pra tirar pra seguir sobrevivendo, né. Só que só olhar e ter o sentimento, meu, Rio Tietê, ó, desde que eu me conheço de gente, Rio Tietê e Rio Pinheiros, é investido ali mais de 100 milhões, 100 bilhões, sei lá quantos trilhões já foi investido. Não sai do lugar. Não sai do lugar. Ah, mas a culpa é do povo que é mal educado. Ok. Não, a culpa é do Estado que é negligente com... Mas o que adianta educar o povo? Não, mas o que adianta educar o povo e não fazer sua parte? Pô, Exato. agora é o momento de seca, certo? Todo mundo aqui convém, momento de seca. Você não vê um trabalho de limpeza da porcaria do sistema de esgoto de São Paulo. Aí vem setembro e dezembro, chove, alaga. Aí beleza, aí você tem um carro, você para na rua, naquela rua nunca teve alagamento. Mas por causa do problema de não limpar as galerias, Vai coisas... ter naquele dia. Vai ter naquele dia. Vai ter. Aí é isso, não adianta. Vou educar, vou fazer um trabalho porco esperando que o povo vai... Não vai acontecer, velho. Não vai acontecer. Outra coisa também que a gente... É um consenso. Saneamento básico, ninguém quer fazer porque não traz voto, não tem visibilidade. E realmente, nós não somos educados e nunca fomos educados, por exemplo, a ter uma outra relação com lixo. Né, mano? Coleta seletiva na quebrada. Exatamente, cara. Né?
loteria, entendeu? A gente até tem programas que coletam, né? Mas a gente mesmo não tem um hábito. Mas por quê? Porque isso é uma falta de planejamento do Estado, né? Então, ó, lá em casa, nós, dentro da dificuldade que a gente teve financeira, o que a gente fez? Tudo que é reciclável, a gente guarda separado. Tudo que é reciclável, a gente guarda separado. Por quê? Porque o reciclável, ele gera dinheiro. Meu pai, ele pelo menos a cada 6 meses, ele pega e vai vender. Um final de semana a gente vai ter churrasco com esse dinheiro da reciclagem. Mas a questão é, será que todos têm esse pensamento? Aquele que mais critica quebrada, aí eu vou falar dos que estão por cima. Será que ele faz a parte dele? Porque é muito fácil, né, pegar e julgar e falar, o povo é porco, que não sei o quê. Mas ele faz a parte dele. Bicho, eu aposto que aquela pessoa elitizada, burguesa, que come o Alphonse no café da manhã, ele não sabe nem onde que vai o lixo, cara. Com certeza. É difícil. Até porque se tiver, não é ele que vai fazer. Exatamente, né? Não vai tem ser, quem ele vai faça pagar por alguém, ele, né? pra separar o lixo Então, pra ele. Acho que tá respondido essa questão. São cuidados que de fato todos deveriam ter, né? Mas quem tá ligando se você tá convivendo no meio do lixo, no lixão, sabe? A gente tá falando que existem pessoas que estão aí justamente para olhar para isso e olham de forma seletiva. E saneamento básico para muita gente é só a questão do lixo, da água suja, né? Ainda tem muitos lugares que não tem água potável. Outra coisa que eu também estava vendo, o norte, todo mundo pensa, o Amazonas, os estados do norte, não precisa, né? Porque tem um monte de rio, então, tipo, o povo morre por falta de saneamento básico, mesmo dentro da Amazônia. Sim. Então, assim, lá é um dos locais que tem mais água potável. O pessoal não tem acesso à água limpa. Meu, é foda. Você vai pensando, você fala, vou sair daqui, vou pra Brasília, vou matar todo mundo. Sim. Porque o sentimento Sim. é esse. Quando eu tô trocando ideia pra falar até sobre genocídio, né? Uma das minhas pautas de discussão é o genocídio da população preta, pobre e periférica. Dessas estratégias de morte, que envolve tudo isso que a gente tá falando, né? Que a gente também não pode esquecer que a maioria das pessoas que estão vivendo nesse tipo de situação de falta de moradia, falta de saneamento básico, a maioria são mulheres sozinhas, sem companheiro, mães solos, chefes de família, a maioria são negras, em situações que são essas que a gente falou, né? Se a gente vai falar sobre isso, não tem como olhar também para um recorte racial, um recorte de gênero, né? Porque essa é a realidade. E se você duvida, vai numa ocupação, vai em um bairro mais afastado, dê uma olhada e vê, olha no rosto das pessoas. Vai ver essas identidades. Vai no meio de uma favela. O negócio é isso. Quem vive reconhece, né? A gente tá falando pra quem fala, mas acho que vocês exageraram. Não tem exagero. Mas é mimimi. Não, a gente tá indignado e não é à toa. A gente tá indignado com a realidade, que é a nossa e é dos nossos. Né? Exato. E não tem como a gente não se indignar, porque, mano, não é justo pessoas estarem vivendo nesse tipo de situação. Não é justo crianças estarem crescendo nesse tipo de ambiente, né? Em que a gente fala de mínimo básico, de dignidade. Realmente são estratégias pensadas pra matar a gente ou de uma forma ou de outra, sabe? É realmente pensar que cada dia é uma guerra vencida, mano. Se você consegue chegar no final do dia, deitar a tua cabeça e agradeça se você consegue deitar sua cabeça num travesseiro. Sim. E se você deita no travesseiro, você conseguir dormir tranquilo. Exato. Porque essa realidade, mano, ela não deveria ser privilégio, sabe? Mas é. Isso é que é foda. Acaba sendo privilégio. Sim. Eu tô indignado. Oi, minha filha. Você tem que falar que você tá indignada com o Brasil. Eu tô indignada com o Brasil. Eu tô muito indignada. Eu tô indignada com o Brasil. Indignada. Não, aí que nem... Eu tava vendo esses dias uma reportagem. A gente paga no consumo comum, que é a alimentação. A gente paga 40% de imposto. Porra, 40%. Pensa, um saco de arroz custa R$20. Você paga R$8 de imposto num saco de arroz. Pra onde vai esse imposto? Aí, beleza. Só que se você for pegar as grandes fortunas, essa mesma pessoa, nesse mesmo pacote de arroz, ele paga 6%. Porque a proporção dele de compra, o poder de capital dele de compra é tão grande que ele recebe benefício por ter dinheiro. Exato. Aí é onde a conta não fecha. Aí as pessoas falam, porra, vai taxar grandes fortunas. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Grande fortuna, pra mim, é do Eike Batista.
Não é do Zezinho, dono da padaria. Ele tá fazendo um trabalho incrível, porque ele tá empregando pessoas ali da região. E as pessoas não param para entender que grandes fortunas são bilhões. Sim, a gente tá falando de dono de banco, cara. Bilhões. É E a gente disso só que tem eu tô 5 falando. bancos aqui. Os outros bancos digitais que tentam entrar aqui, aos pouquinhos estão sendo esmagados, porque Sim. não estão dando brecha. Então, assim, só para vocês entenderem, tá? Vamos falar de Europa, né? Vamos falar de países como Suécia, Finlândia, Dinamarca, que a sociedade, ela tem, sim, os homens ricos, mas a população não sofre com o básico, por exemplo. Por quê? Exatamente. Porque é taxado as grandes fortunas. E as grandes fortunas, elas não são taxadas na parte social que elas fazem, e sim na parte voltado para simplesmente enriquecimento, né? No caso de heranças, no caso dos lucros e dividendos dos bilionários. Por que é necessário isso? Porque se aplicado bem, você vai sanar esses problemas de habitação, de saneamento básico, de saúde, de educação, de segurança. Só que enquanto nós, réis mortais, pobres, que não é 1% do que o Brasil tem, eu acho que é 1% a 5% de pessoas ricas no Brasil, né? Então, os 95% diminuir a taxação dos 40% e reverter para quem tem mais, a gente vai começar a ter uma subida, vai sair um pouco dessa situação. Mas enquanto todo mundo achar que é mimimi, é problema dos outros, não é problema meu. A Marilena Chaui, ela é uma das maiores filósofas que a gente tem aqui no Brasil. E ela falou assim que o maior problema do Brasil é a classe média. Porque a classe média, gente, não é rica, não é bilionária. O problema da classe média é que ela acha que está nesse lugar. E não está. E não está, sabe? Essa é a questão. Entender que a máquina do Estado ela trabalha para garantir a desigualdade, para manter as coisas assim. Exatamente. E a maior parte da população tá aqui. A classe média está muito mais pro lado de cá do que pro lado de lá. O nosso contraste aqui em São Paulo, ele é muito louco. Porque você passa, tem casas bonitas, daqui a pouco favela. Casa bonita, favela. Bairro bonito, favela. Meu, e se você não para e pensa assim, porra, aquelas pessoas estão morrendo ali por falta de saneamento básico. E aí eu lembro sempre da frase do Fábio, né? Não seja um cuzão, carai, sabe? Não seja um cuzão, não seja um individualista cuzão. Não é só pensar em você, que você tá ali, que você tá bem, sabe? Porque na boa, assim, se você tá bem com o que você tem, ótimo. Mas se você não usa do lugar onde você tá pra pensar e transformar a realidade dos que estão à sua volta, você é só um idiota. Exato. Você é só um idiota, então tem que pensar para além da gente, entender que esses são problemas que precisam ser sanados. Exatamente. Já existe uma máquina do Estado trabalhando pela desigualdade, né? Quando a gente teve lá atrás o Jango, quando ele falou em reforma agrária, ele foi chamado de comunista e foi derrubado. Pô, o cara tá dentro da mesma máquina. Sabe, ele falou sobre uma coisa que, mano, tinha tudo a ver pra mexer com o país. Exatamente. O grande fazendão que pessoas estavam ali e a grande parte da população vivendo em São José sem moradia. É disso que a gente Ele só tá queria falando. pegar aqueles espaços que não estavam sendo utilizados pra nada e deixar pro povo. Igualar a situação. Sim. E o que aconteceu? Golpe. E é bom a gente olhar para pensar, por exemplo, as situações do próprio centro. Quantos prédios ali acabam sendo ocupados, sem estruturas, e a gente já teve problemas gigantescos por conta que era o único lugar que aquelas pessoas tinham, dívidas gigantescas de prédios e espaços que tem dono, gente que tem dinheiro, né, que o Estado já poderia ter tomado, aliás, por conta do tamanho das dívidas desses lugares, já poderiam sim ter entregue. Gente, nós temos mais imóveis vazios do que pessoas precisando de moradia. Olha o absurdo do que a gente está falando. A gente poderia resolver um problema tão básico, né? Que é dar um teto para essas pessoas, mas porque as leis não são cumpridas, as pessoas acabam ficando E é assim. muito louco que na nossa Constituição fala que todo ser humano tem direito à moradia. Por isso que a Constituição é uma poesia muito linda, Sim. porém... Mas é que tá. Aí é uma coisa que eu penso. As pessoas, elas têm que começar a se apropriar dos direitos dela.
Elas têm que começar a compreender o que elas têm como direito. Eu já comentei isso uma vez, acho que eu vou estar trazendo isso aqui de novo. Quantas e quantas pessoas aí morrem sem nem nunca ter lido um trecho da Constituição, sem saber o que ela tem realmente de direito? Se todas essas pessoas que estão em situação de rua, que não tem um teto sobre sua cabeça, soubesse que na Constituição o Estado é obrigado a arcar com isso, cara, seria totalmente diferente. Tem uma frase de um filme que eu adoro, que eu já citei aqui no programa também, é essa, é que o povo tem que entender que os governantes têm que ter medo deles, não o contrário. O povo tem a arma na mão. A gente que faz a diferença na hora de escolher um candidato, na hora de ir lá na urna votar, de usar com consciência essa arma. Não é simplesmente cruzar os braços e esperar a coisa acontecer. E a gente tem que estar ali, reivindicar, cobrar, tá ali junto, trabalhando junto, para que as coisas mudem. Gente, representação não é simplesmente você pegar e deixar que a pessoa trabalhe por você. Isso se chama comodismo. A partir do momento que você não cobra, não vai vir nada a seu favor. Ninguém quer estar num lugar desconfortável. Exatamente. Mas sabe aquela coisa de você não enxergar um caminho? Você não enxerga. Sim. Tipo, se você tá dentro da sua casa, aí você fala assim, eu tô aqui no meu barraco, não consigo fechar esse córrego aqui, as crianças estão circulando, tipo, tá faltando água, o emprego tá foda. O que eu vou fazer, tá ligado? A última coisa que você vai pensar, mano, é vou cobrar os políticos. Não, você vai tentar dar seu jeito. Né? Isso. É uma coisa que estoura na minha cabeça. O quanto é foda. Porque na hora do desespero, mano, os caminhos que te levam é sempre o caminho que o Estado vai apontar o dedo na tua cara e falar, você é responsável por isso. Porque se você vai roubar pra comer, o Estado vai te encarcerar. Se você fica doente, é fatalidade, sabe? Então, assim, a máquina gira num lugar em que joga a nossa situação no nosso colo. De uma forma ou de outra, mesmo se a gente morre. A classe média ela tem um papel muito importante politicamente. Ela pegar e fazer o quê? Já que ela tá ali no meio termo, ela é olhar pra cima, olhar pra baixo, e se ela olhar pra baixo com um olhar que tem que ser visto, de crítica, porra, tem um igual meu aqui que poderia estar pelo menos onde eu tô. Por que ele não tá aqui? Uhum. É por opção dele? Ou é porque simplesmente que ele tá falando que não existe e não tem mesmo? E aí é onde você falou do comodismo. Tipo assim, é cômodo nós que estamos mais na parte periférica, mais afastado, gritar e não ser ouvido, porque a parede que segura o sistema é a classe média. Uhum. É o complexo de Dona Florinda. Exato. Não é? Total. Se acha super classe média, morando numa vila, né? Com a casa cheia de goteiras. Não ligue pra ele, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Exatamente. É o bom e velho ditado, né? Que come mortadela e volta caviar, né? É, exatamente. Olha pra quem entende que está abaixo dela, humilha, pisa, porque se acha superior. Vivendo praticamente ali, porque na situação ela tá no mesmo, né, mano? É o complexo de Dona Florinda. Faz muito sentido. Uma outra coisa que faz muito sentido é quem assistiu o Poço na Netflix. Eu assisti. Óbvio. É isso, gente. Eu não vou nem falar, tipo, sobre, só vou deixar, assistam. Sabe, é isso. Aliás, ali é de fato que entenda que abaixo da linha da pobreza ainda tem muita coisa. Exatamente, cara. Quando você pensa que não pode ficar pior, tem um ralo. A reflexão que eu vou deixar aqui pra vocês é a seguinte. Se você não viveu, assim como eu não vivi, tá, gente? Eu deixo isso bem claro. Eu não tive nenhum problema em relação a saneamento básico que não seja a porcaria do rodízio de água, a falta de água. Isso aí, infelizmente, quem mora na periferia sempre tem. Mas tenha o olhar crítico, tipo assim, eu não vivi, mas tem gente que está vivendo. Exato. Né? Tem gente que está morrendo por conta disso. Então, se você mora perto de uma comunidade, uma favela, vai lá dar uma olhada. Vai olhar o rosto das pessoas. Se possível, até escuta a história de alguém. Porque as pessoas não estão lá porque querem. É aquilo que eu falei. Todo mundo gostaria de estar em Alphaville. Que todo e qualquer bairro tivesse aquela estrutura, fosse né? padronizado, né? Uhum. Então, é a realidade. Então é isso. É o que eu peço pra vocês. É isso. Vai dar uma olhada. Se você nunca vivenciou nenhum desses problemas que a gente tá mencionando aqui até agora, vai assistir o problema dos outros. Porque daí você, pelo menos, não vai ser um cuzão. Pelo menos. Entenda que você faz parte da mudança, eu acho que é isso, né?
não é individual, é pensar que a gente precisa lutar juntos para que a mudança seja real. E não achar que o problema é dos outros, cada um lide com isso, né, mano? Isso esse é o cúmulo da cuzãozice. E pensar que ninguém resolve nada sozinho, cara. Se todo mundo unir forças aí, se compadecer um pouquinho do problema alheio, se sensibilizar um pouquinho com as questões que o vizinho tá passando, quem sabe, né? A mente não expande um pouco e você fala, pô, e aí? Eu posso ajudar também, posso fazer a diferença, né? De alguma forma. Se você não fizer parte da mudança, da transformação, né? Da resolução do problema, infelizmente, você vai pesar do outro lado. Exatamente. Né? Então é chamar na responsabilidade mesmo todo mundo para olhar para isso. Se você sabe que o problema existe, que é um problema real, que é uma situação que precisa ser combatida, faça parte da solução, senão Exato. você vai fazer parte do problema. Como dizia Renato Russo, não adianta mudar o outro, é mudar você mesmo. Ajuda pra caramba. E se mesmo depois de tudo que a gente falou, você não enxerga isso, vai no psicólogo, meu filho, vai se tratar. Ou simplesmente vai tomar no cu. Cala a boca e vai tomar no cu. Cala a boca, vai tomar no cu. Certo? Porque, meu, na boa, chega, né? Bom, e hoje no momento, Ana Maria... Tá nervoso, levantou de manhã, aí você fala assim... Ana Maria, para aí! E aí? trazer aqui um texto espetacular. Vou falar de um assunto que provoca movimento. Vamos então discutir o que é saneamento. Você vai se informar e vai ter conhecimento. Saneamento básico são medidas para melhorar as condições de vida e de higiene do lugar, do tratamento da água e do esgoto para escoar. O poder público tem a obrigação de garantir os meios para haver a prevenção, para evitar doenças, mas é tudo ilusão. As leis não são cumpridas, é um livro sem função. Não garante dignidade, é um livro ancião. O livro de que falo é a Constituição. O povo só vive na espera para ver sanear, estruturar o seu bairro, boa condição lhes dar, viver sem ter doença, saúde para trabalhar. O que vemos na verdade é muito fingimento. Só em tempo de eleição o povo tem suprimento. Recheado de promessas, depois cai no esquecimento. Em todas as campanhas promete-se sanear, deixar o bairro bonito, com tudo a funcionar, com infraestrutura que dá gosto a habitar. É pena que o sonho acabe e que pouco vai durar. São promessas de políticos que os votos querem ganhar. Eu vivo pedindo a Deus para o povo acordar. É só votar em político que queira trabalhar, apresentar os projetos e materializar. Seria a solução para o Brasil mudar. Pois sei que existem verbas para poder implantar, garantir cidadania, mas tratam de desviar. E a culpa é sempre nossa por não fiscalizar. É por isso que o Brasil lá fora está sem moral. Com tanta corrupção, o povo fala mal, trazem lixo da Inglaterra para dentro do nosso quintal. Isso não acontece se houver soberania, pois as leis são severas, ninguém as alivia. De um desaforo desses, eu me envergonharia. O mundo está um lixo, é grande a ambição, todo mundo consumindo, mas para muitos falta pão. Vão jogando nas sacolas tudo que é frustração. Não nos resta outra opção. Devemos cobrar do poder, não devemos mais calar, pois é nosso direito, então temos que gritar. Não aceite mais promessas que não venham a se firmar. O governo sempre nos pede para economizar, para sanear as despesas, para não desperdiçar. Queria que me dissesse, que exemplo tem para dar? Fica aí a pergunta. Então, mano, agora é aquele momento que não pode faltar no nosso podcast, né, velho? Pra fechar a noite, né? Quebrada também tem bom gosto, né? Então vai, chama a vinheta aí, vai. A minha indicação hoje, pra Quebrada Também Tem Bom Gosto, uma minissérie que se chama O Código Bill Gates. É uma série que fala um pouco da história, né, do Bill Gates, mas também dentro dela tem a questão do saneamento básico na África. Então é legal, a gente está vendo as ideias que estão sendo desenvolvidas, né, fora do nosso país, e lá tem alguns projetos que caberiam muito bem aqui dentro do nosso país. Né? Por exemplo, tem um equipamento que lá aparece, que foi desenvolvido, que é o quê? Ele faz a coleta dos dejetos humanos e ele, ao mesmo tempo que ele passa por um processo, ele gera energia elétrica para aquele vilarejo. Então, tipo assim, é algo muito interessante, né, para o desenvolvimento, por exemplo,
do nosso Nordeste. Top, top, top. Topperson. Hoje eu tenho 2 indicações. Pela primeira vez eu vou indicar algo que eu nunca indiquei aqui. Mas de cara eu vou indicar um filme que eu lembrei aqui no meio do programa, nas discussões que foram rolando. Um filme que, gente, na boa assista. Chamado O Expresso do Amanhã. E aqui eu vou dizer uma coisa pra você. Puta merda, velho. Que indicação do caralho, mano. Não veja a série da Netflix. Não, esquece a série, veja o filme. Assista o filme. Veja o filme. Mano, ali, velho, ali literalmente é um filme de luta de classe, cara. Exatamente. O Fábio já... Não, não é spoiler, velho. Não é. É exatamente isso. Você vê tudo isso. A questão da fome, a questão do descaso, Mano. Você vê a organização, desigualdade e, aliás, a máquina funcionando. Exatamente. Essa é a minha indicação de filme para essa semana. E a minha outra indicação vai para um jogo. É a primeira vez que eu vou indicar um jogo. Um jogo, mano. Aqui, vou indicar um jogo. Oh. A gente falou sobre o lance de saneamento, eu trouxe aqui também uma questão histórica sobre a peste negra. E eu vou indicar um jogo que, aliás, ele tá vindo de graça aí para quem tem PlayStation esse mês, mas também é um jogo que quem joga no PC ou no Xbox, na Xbox Game Pass, ele tá de graça, é para quem joga, né, ou quer jogar, tem interesse. Um jogo chamado The Plague Tale. É um jogo que fala exatamente sobre essa fase da peste negra, do saneamento, porque o principal inimigo do jogo são os ratos. É um jogo muito interessante. A história dele, a história onde ele está localizado. Você vê ali, aliás, essa questão que a gente trouxe do saneamento, nessa fase aí da história. Então, é um jogo bem interessante e o final dele é mais surpreendente ainda. Bem, a minha indicação de hoje... Uma é um filme que eu já assisto ele há alguns anos, mas eu sempre retomo ele porque ele não é só um filme, ele também é um HQ muito foda, que é o V for Vendetta. Pra quem não conhece, é o V de Vingança. E, meu, ele trabalha justamente essa temática do povo enfrentando os seus líderes pra recobrar a dignidade de poder viver, entendeu? Eu não vou contar a trama do filme, mas acho que o desfecho ele já é bem interessante. Então é um filme que eu indico aí, fantástico. Ele tem muita fala potente, ele tem um roteiro fantástico. É pra você sentar e apreciar, uma obra de arte. E a outra indicação também é um filme que eu assisti esse final de semana com meu filho. E o meu filho ele é bem agitado, é difícil prender ele pra assistir um filme. É muito louco isso. E o Johnny sentou comigo ali as suas 2 horinhas ali pra assistir um filme fantástico que a Disney Pixar lançou chamado Luca. Que é a história de 2 meninos híbridos que vão conhecer um novo mundo. Eu tô trazendo essa indicação aqui porque não é só um filme que um pai e um filho assistiu juntos, mas ele trabalha várias questões de direito. Olha pra você ver a analogia que eu tô fazendo do filme. Ele trabalha muito essa questão de direito de crianças e adolescentes. E é interessante, você consegue assistir o filme e refletir bastante sobre o que uma criança hoje em dia, como sujeito de direito, ela tem de garantia e muitas vezes é negado. E é muito interessante esse filme, então é a minha indicação de hoje. Lembrando de novo que nós estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, no YouTube. Exatamente, então acompanhe aí onde você achar mais gostosinho e confortável para ouvir a gente, né? E o que é legal é isso, os comentários, né? E a gente teve alguns comentários aqui que eu acho bem interessante dos nossos episódios mesmo antigos. Então aqui, por exemplo, a Mônica Rodrigues, conhece a Mônica Rodrigues? Conheço. Como eu conheço. Irmã querida. A Mônica Rodrigues mandou aqui um comentário no nosso 2º episódio, que foi Políticas na Quebrada, né? Isso? E ela disse aqui, aliás, pro Fábio. Ela disse assim, né? Fábio, nossos alunos são considerados geração Nutella simplesmente porque ninguém tem paciência em ouvi-los, em orientá-los para saber enfrentar as próprias frustrações. Que naquele episódio o Fábio trouxe bastante sobre isso, né? Quando a gente tava usando a escola para dizer o quanto a escola acaba frustrando a gente, né? Os alunos e acaba sendo um distanciamento, aliás, de trazê-los para discutir. Então eu achei
bem interessante dizer isso, assim. E ela também disse aqui, Will, você foi fantástico comparando os baldes de água fria com os episódios do Chaves. Ah, minha irmã é viciada em Chaves, então, tipo, falou disso. Deixa eu ver outros aqui, tem muita coisa legal também. Ah, esse aqui do nosso último episódio, que a gente falou sobre empreendedorismo na quebrada, né? Moleque. E o Benê, que é um amigo nosso, né? Aliás, um beijo. Aí, um ouvinte, né? Ou seja, um beijo pro Benê, que realmente vai estar ouvindo o nosso podcast. Isso aí. Um beijo, seu lindo. Então ele disse assim, mano, legal a questão de empreender, o fortalecimento comercial local, né? Ele também que tem o espaço dele. E ele falou assim que foi muito bom e muito foda o que o Michel trouxe sobre a questão do Sebrae, né? É isso, né? Informação também, porque a gente também tá aqui, gente. Entenda que Extremocast é conteúdo de qualidade. Sim. Respeita a gente, né? É isso aí. Ah, tem também uma cobrança que a gente tá tendo, né, de algumas pessoas, que é de mostrar os nossos lindos olhos, cor de mel. Nossas vozes são muito sexys, né? As pessoas do outro lado ficam, né, excitadas. Meu Deus. Que é a cobrança da gente estar fazendo vídeos, né? De estar fazendo ao vivo. E vai acontecer, gente. Naturalmente isso uma hora ou outra vai acontecer. A gente, a partir da próxima semana, vamos estar soltando algumas tirinhas, né? Do make-off, como a gente falou no início. Então tenham paciência. A gente está produzindo, que é mais importante. Deixa eu continuar com os comentários, ó. No nosso 4º episódio, a gente teve um comentário do Marcelo, que ele disse assim, diálogo bom. Na realidade, as escolas deveriam abordar todas as correntes ideológicas. Escola sem partido é uma falácia. E aqui a Mônica, tipo, focou no Fábio e também mandou mais uma pro Fábio. Fábio, eu acho muito triste professores desmotivando futuros professores. Encontramos muito isso na educação infantil também. Engraçado é que a pessoa está nesse cargo há 10 anos, não trocou de profissão ainda e ainda desmerece os outros. Lamentável. É isso. E é legal a gente dizer que esse quadro se chama É Nós na Fita, que é um quadro que agora a gente vai trazer em todos os episódios também. Né? Porque a gente quer dialogar com vocês aí do outro lado, a gente tá de olho em todos os comentários. Então continuem mandando, que a gente vai ler aqui, aliás, agradecer, né? Enriquece o nosso debate. E como o Michel falou, estamos ouvindo também aí as manifestações, logo teremos os vídeos aí também. E é isso, pessoal. Agradecemos mais uma vez vocês estarem aí nos ouvindo. Afinal, vocês já sabem, né? É um podcast que vai falar sobre política ou outras drogas, né? Brincadeira, meu. A gente vai encerrar por aqui, meu. Boa noite, boa tarde, bom dia. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até a próxima semana. Valeu.